Imagina só, uma cidadezinha no sul do Brasil, onde um barulho muito familiar está ficando cada vez mais baixo. Hoje a gente vai investigar uma questão que acontece em muitas comunidades. O que será que acontece quando aquela paixão que une todo mundo num lugar começa a desaparecer? Olha só essa frase, foi um cronista esportivo da região que escreveu lá em 1996. E, sinceramente, não é exagero não. É quase um desabafo, um grito de quem entende que em certos lugares o futebol é muito mais do que só um esporte. Faz parte da identidade das pessoas. E é essa história que a gente vai desvendar. Então, para a gente entender o que está em jogo de verdade, nossa viagem começa em São José do Norte, lá no Rio Grande do Sul. Em São José do Norte, o campeonato municipal de futebol amador, que existe, olha só, desde 1959, é o evento do ano. É ele que dita o ritmo da vida social, principalmente na zona rural. É uma coisa que vai muito, mas muito além dos 90 minutos do jogo. Quem pesquisou a fundo esse fenômeno deu um nome para ele: matriz comunitária. Pense assim, não é o futebol profissional que a gente vê na TV, mas também não é só uma pelada na rua. É um meio termo. Tem clube organizado, diretoria, sede, regras, mas a alma da coisa, a essência, é totalmente local, totalmente da comunidade. É que o dia do jogo, nossa, ele vai muito além do campo. É o grande evento social. Sabe aquela coisa da família inteira aí, levar comida, encontrar parente que mora longe? Então, o futebol é a desculpa, o ponto de encontro para tudo isso acontecer. Como aquele cronista disse, em muitos desses lugares, é a única diversão que tem. Tá. Mas como é que essa cultura ficou tão forte, tão enraizada? A resposta é bem curiosa e está ligada diretamente à economia da cidade. E mais especificamente a um produto: a cebola. Pois é, a ligação é direta e é fascinante de ver. Pensa só, nas décadas de 50, 60 e 70, São José do Norte era simplesmente a capital da cebola no Brasil. O dinheiro que vinha da agricultura não só movimentava a economia, ele literalmente irrigava os campos de futebol também. E o resultado de toda essa prosperidade? Olha esse número aí. Em 1980, bem no auge da economia da cebola, a Liga da Cidade tinha 34 clubes disputando o campeonato. 34! Isso numa cidade de 25 mil pessoas. É um número impressionante, que mostra a força que a Liga tinha na época. Essa fala do Ademir Marques Maio, que foi um dos organizadores da Liga, ajuda a gente a imaginar como era essa época de ouro. Os clubes tinham uma estrutura tão boa, mas tão boa, que davam almoço para os jogadores e até pagavam as despesas médicas se alguém se machucasse. E de onde vinha o dinheiro para isso tudo? Da economia forte da cidade, claro. Pois é, mas essa era de ouro não durou para sempre. A partir dos anos 80, a história começou a mudar. E mudou drasticamente. Este gráfico aqui mostra a realidade nua e crua. Daqueles 34 clubes no auge em 1980, a média já despencou para uns 15 nos anos 2000, e em 2015 só 9. 9 clubes. É uma queda, nossa, é vertiginosa. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão importante, tão central para a identidade de uma cidade, enfraqueceu tanto e tão rápido assim? Então, a resposta não é uma coisa só. Foi o que chamam de tempestade perfeita. Vários fatores juntos. Primeiro, a economia da cebola entrou em crise, acabou o dinheiro, e os clubes perderam a principal fonte de renda. Ao mesmo tempo, a modernidade chegou com tudo, né? A energia elétrica trouxe a TV, depois veio a internet, as estradas melhoraram, ficou mais fácil ir para outros lugares se divertir. E para fechar a conta, o golpe final: a falta total de apoio do poder público. Nenhuma ajuda para pagar coisa básica, tipo transporte ou juiz. Esse desabafo do Jornal da Cidade, lá em 2009, resume bem o sentimento de abandono. Imagina, sem o dinheiro da cebola, com um monte de coisa nova disputando a atenção do pessoal, os clubes ficaram ali, sozinhos, lutando para não morrer. E no meio dessa crise toda, os clubes que sobraram tiveram que dar um jeito, se adaptar. Só que essa adaptação acabou criando uma das maiores polêmicas do futebol de lá. Para conseguir montar um time que fosse competitivo, os clubes começaram a fazer uma coisa nova: contratar os chamados forasteiros. O que é isso? São jogadores de fora, de outras cidades como Rio Grande, Pelotas, que recebem um dinheiro para jogar. E essa prática, claro, mudou completamente a cara da liga. E aí é que está o centro do debate. De um lado tem um pessoal mais tradicionalista, como o Guaraci Ferrari, que sente que a alma do campeonato foi embora.
Sabe, aquela coisa de torcer pelo vizinho, pelo primo, isso sumiu. Mas outro lado tem a visão mais pragmática, do Ademir Maio. Ele diz, olha, ou é assim ou não tem mais campeonato, porque simplesmente não tem mais jogador suficiente nas comunidades. No fim das contas, a realidade falou mais alto. Trazer jogador de fora pode até ter enfraquecido aquele laço com a comunidade, mas virou uma espécie de mal necessário. Foi a estratégia de sobrevivência que permitiu que o campeonato, mesmo diferente, não acabasse de vez. Isso tudo nos leva à reflexão final. Ok, a Liga sobreviveu. Mas, a que custo? O que foi que se perdeu no meio desse caminho? O que se perdeu foi aquela conexão mais profunda, sabe? A Liga continua lá, os jogos acontecem, mas aquele sentimento de pertencimento, aquela ideia de olhar para o campo e ver um time que é a cara da sua comunidade, isso está sumindo. O futebol sobrevive como um evento, mas talvez tenha deixado de ser o coração da comunidade, pelo menos não do jeito que era antes. E essa é a grande questão, que vai muito além de São José do Norte. A história de lá não é um caso isolado, né? Ela faz a gente pensar em como as mudanças na economia, na sociedade, acabam transformando as tradições que nos definem. Quando um pilar social de um lugar muda tanto assim, o que acontece com a identidade desse próprio lugar?